Olá, bem-vindo ao Centro de Educação à Distância da Exact Software. Eu sou Alexandre Esperandil, consultor de sistemas da escrita fiscal. Em nossa aula, irei demonstrar as parametrizações para importação do arquivo EFD Contribuições. Importação EFD Contribuições. Tal opção possibilita o usuário importar os lançamentos de serviços prestados, tomados, produtos, clientes fornecedores e demais documentos, a partir do arquivo EFD Contribuições, gerado no layout da Receita Federal. Lembrando, para a correta importação dos lançamentos, é imprescindível que o arquivo esteja validado sem erros no validador do EFD Contribuições. Se tiver algum problema no arquivo, poderá ocorrer erro durante a importação ou poderá importar dados incorretamente. A parametrização deste recurso começa pelo parâmetros da empresa. No tipo de imposto, o usuário irá determinar se a empresa se trata do ramo de serviços prestados, ou comercial, ou indústria. Em seguida, deverá acessar a aba Escrituração Fiscal Digital e no campo Gera Arquivo EFD PIS/COFINS, irá selecionar a opção, pois o sistema irá habilitar os controles para a geração do arquivo do EFD Contribuições. Em seguida, no campo Indicador de Forma de Incidência e Escrituração, o usuário irá determinar a tributação ou o regime que a empresa está enquadrada. Pressionando o F2, o sistema traz a sugestão com as tributações. Por exemplo, 1. Regime não cumulativo, 2. Não cumulativo e cumulativo, 3. Regime cumulativo e assim por diante. Tomaremos como exemplo a opção 3, Regime cumulativo. Efetua cálculo automático do PIS nas rotinas de importação. A seleção deste campo permitirá que o sistema efetue o preenchimento automático dos campos de PIS e COFINS no detalhamento dos itens do documento fiscal. Parâmetros para efetuar o cálculo automático do PIS e COFINS. Clicando nos três pontinhos, o sistema habilita a tela de parâmetros. Irá determinar se irá efetuar o rateio do frete seguro nas entradas e nas saídas. Confirmar a tela de escrituração fiscal digital e salvar a tela Parâmetros da empresa. O próximo passo, irei acessar o menu Parâmetros, Parâmetros Fiscais, Serviços Prestados. Pressionando o F2, o sistema traz a sugestão dos códigos fiscais previamente cadastrados. Para a inclusão, basta pressionar o F7 e informar o código de serviço. Tomarei como exemplo o código 900, complemento 1. E Enter. Clicando na aba Tributação, o sistema dispõe do campo EFD PIS e COFINS. Para a importação do arquivo do EFD Contribuições, este campo deverá estar habilitado. Então irei clicar, passar com o Tab, o sistema irá habilitar os três pontinhos e irei clicar. Parâmetros da declaração do PIS e COFINS. Informando a CST no código de serviço complemento, o sistema irá calcular todos os itens da nota com base no código da situação tributária. Por exemplo, pressionando o F2, o sistema traz toda a sugestão de CST. Informando a opção 01, todas as notas que serão importadas para este código de serviço complemento serão tributadas. Pressionando o Tab, o sistema habilita para a apuração da contribuição. Neste campo, o usuário irá determinar qual o tipo de regime e tributação. No nosso caso, será a opção 51. Salvar e salvar. Por fim, para importação, basta acessar o menu Integração, Importação de Arquivo, EFD Contribuições, bloco A e F, ou o menu Movimentos, Importação de Documentos, EFD Contribuições, blocos A e F. O bloco A são os documentos fiscais de serviços e o bloco F são os demais documentos e operações. Lista de advertências. Esta opção deverá ser marcada quando o usuário desejar emitir o relatório de advertências,
relacionadas à importação das escriturações. Importação de produtos e serviços. O sistema dispõe de filtro, onde o usuário irá determinar se deseja importar todos os registros, apenas os novos, ou não importar. E assim para as demais opções de importação, tais como importação dos serviços tomados, serviços prestados e demais documentos. Código de contabilização. O sistema dispõe deste campo, onde o usuário irá determinar para os demais documentos crédito, débito e atividade imobiliária se será importado para um código de serviço. Pressionando o F3, o usuário poderá incluir este código que será importado para os registros da escrituração. Nome do arquivo. Pressionando o F2 ou clicando na lupa, irei selecionar o arquivo que será importado. Para a conferência das notas fiscais, basta acessar o menu Movimentos, Registro de Serviço Prestado, Documento, pressionar o F2 ou passar com o Page Down. Para acessar os demais documentos, basta acessar o menu Movimentos, Registro de Demais Documentos, Receita e pressionar o Page Down. Aplicamos nessa aula as parametrizações para importação do arquivo EFD Contribuições. Na próxima aula, veremos os procedimentos completos para importação das notas fiscais eletrônicas de entrada através dos arquivos XML. Não percam! Até a próxima aula!